Estamos de volta com o nosso podcast, o podcast da Universidade Verde, os Pods UniRV. Esse é o nosso, da psicologia, especificamente eu, Cláudio Braz, psicólogo, e Fábio Bahia, psicólogo também, ambos professores da Universidade Rio Verde há muito tempo. Estamos aqui ao comando, né? Recebemos essa incumbência, estamos aqui com muita alegria, com muita honra, realizando esse podcast para a Universidade Rio Verde, especificamente para o curso de psicologia, e nesse projeto que realmente, desde o primeiro momento, né, Fábio, a gente se encantou por ele, que é uma forma de comunicar para você que está nos acompanhando, quer seja psicólogo já, ou estudante, ou então pessoas curiosas que querem conhecer um pouco mais desse universo, conhecer um pouco mais daquilo que a gente tem para trazer. A exemplo de um convidado tão ilustre que temos aqui hoje, que é o professor Watson Arantes Gama, que é o nosso conselheiro presidente no momento para o Conselho Regional de Psicologia 09, que é o do estado de Goiás. Então nós estamos aqui falando no nosso podcast Isso é Tudo Coisa da Sua Cabeça, falando sobre o conselho, sobre o papel do conselho de psicologia, de representação, de defesa não só da pessoa psicólogo, mas também da atividade da psicologia para a gente valorizar a nossa profissão. Um conselho forte valoriza a profissão e, consequentemente, você tem muito para ganhar. Imagina se você faz tudo de qualquer maneira, sem nenhum controle, sem nenhum rigor, sem respeitar as regras que nós temos, sem respeitar a ciência que nós precisamos respeitar, porque psicologia é uma ciência e é extremamente rigorosa. A nossa imagem como profissional ficaria no lixo, no chão, e ninguém nos procuraria. Então nós temos que tomar esse cuidado, e a gente agradece muito esse rigor do trabalho do Conselho em nos representar, inclusive fora do contexto da psicologia, inclusive na representatividade política, para evitar que eventualmente alguma ideia que venha a surgir no futuro acabe com os conselhos de psicologia. Como é que é isso? Alguém propõe acabar com a OAB? Não pode. A Ordem dos Advogados do Brasil, que é o órgão máximo da advocacia, alguém vai propor acabar com o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais? Nós temos que ter representatividade, porque isso nós temos força por conta disso. E o Watson, ninguém mais apropriado para falar sobre isso, afinal de contas já é a quarta vez que ele encabeça o conselho como conselheiro, presidente do nosso Conselho Regional de Psicologia. E é uma honra recebê-lo aqui nessa segunda parte do nosso programa, falando sobre conselho, né, Fábio? Nós estamos aí dando conselho para as pessoas, oferecendo um conselho para as pessoas, justamente trazendo um conselheiro presidente para falar sobre o quanto é importante, né? Fábio, que coisa boa, né, recebê-lo. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente na Universidade Rio Verde. Se deslocou de Goiânia, tem compromissos daqui a pouco, se deslocou de Goiânia até aqui para nos visitar e nos dar a honra desse bate-papo, não é nem entrevista, é uma conversa, um bate-papo, em que pese a eventual indelicadeza do Fábio em colocando ele contra a parede, né? Em que pese o Fábio aqui provocando ele com sim ou não. Falou de peso é comigo. Isso quem disse foi ele, viu? O pessoal da fiscalização. Os militantes da gordofobia? Foi o Fábio quem disse isso, viu? A balança também me diz muito isso. Ô Fábio, e que bom receber o Watson aqui. É um prazer conhecê-lo, não lhe conhecia. Eu estive já no conselho, obviamente. Todos nós que nos formamos psicólogos e estamos numa universidade ou numa faculdade, fizemos um curso regular, reconhecido, né? Temos o direito ao término do curso com o diploma ou a declaração oficial em mãos de nos dirigirmos até o Conselho Regional de Psicologia, que fica em Goiânia, na cidade de Goiânia, nossa capital, e ali apresentar toda a nossa documentação e requerer o nosso registro. E o comprovante do nosso registro é na forma de uma carteira profissional. E logo vai tornar-se digital, tá? Já está lá até o material. Ótimo. Vai ser digital. Excelente. Agora. Uma hora, já trazendo novidades. Isso, logo vai ter, eu acho que final de novembro, entendeu? Início de dezembro. Deste ano 2022. O design dela não está previsto mudar. Não, porque o design não. Design de papel moeda, não é esse não, é de cartão mesmo. Vai ser de cartão também? Vai ser. Que maravilha. Já tem todo o material lá para fotografar, essas coisas todas. Que excelente. Inclusive, então, quando a gente faz esse processo todo e quando a gente tem o registro, a partir deste momento, nós assinamos um compromisso social fortíssimo, não só com o Conselho,
mas com os nossos pacientes, clientes. A sociedade em si, de modo geral. Nosso papel é fundamental. E ao assumir esse compromisso tão relevante, nós nos comprometemos também a seguir o nosso código de ética. E é importante isso porque quando nós vamos à solenidade, à cerimônia, alguns de nós fomos, eu fui até a sede, conhecer a sede, ser apresentado à sede, aos conselheiros, ouvir os conselheiros ali naquele momento solene, nós sempre temos um momento de uma conversa, de uma palestra com um dos conselheiros, aliás, com vários conselheiros, o que fala sobre o registro, sobre a ética, sobre a contabilidade, sobre tudo isso, né? Porque a gente tem alguns de nós temos até CNPJ para poder, porque temos uma clínica, não é? Precisa de uma inscrição especial também, uma inscrição, né? especial, uma escola, outro da clínica. Exatamente, tudo tem que ficar bem divulgado. Quando nós chegamos lá e somos recebidos dessa maneira, a gente recebe o beabá e nos comprometemos em realizar um trabalho com base na ciência, com base no respeito aos ditames da ética, de modo geral, a deontologia ética psicológica, mas também vislumbrando que o meu papel junto ao meu paciente, quer seja no coletivo, psicologia social a exemplo, né? Isso mesmo. Escolar, no jurídico, quer seja na nossa clínica particular, atendendo ali ou o indivíduo, ou a sua família, ou o casal, o que seja, nós temos um compromisso muito forte, muito grande. E somos representados por esse conselho. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa certa, alguma coisa errada, o conselho nos orienta. E aí, Fábio, gostaria de aproveitar a oportunidade e trazer meu testemunho aqui para o professor Watson, que, como você sabe, eu também atuo na área do jornalismo, e eu tenho, eu tenho até hoje, mas nunca usei, a possibilidade de ter a gente chama de programético, que dura 2, 3, 4 minutos, todos os dias numa rádio FM, para falar sobre a psicologia de modo geral. E me apresentando como psicólogo, Cláudio de Castro Braz, psicólogo clínico na cidade de Rio Verde, né, do Centro Empresarial e Saúde, que fica a rua tal, tal e tal, no rádio, durante 2, 3 minutos para falar de forma geral sobre a psicologia. O que eu fiz quando eu recebi isso em mãos? Que isso é valiosíssimo. Se você for contratar isso para qualquer profissão na rádio, é caro. É caro, dinheiro, reais, é caro. O que eu fiz? Me desloquei até o Conselho Regional de Psicologia novamente, pela segunda vez, e fui lá bater as portas, fui recebido por um conselheiro, por uma conselheira, e lhe fiz uma consulta. Eu estava em dúvida, eu posso ou não posso? Isso fere ou não fere? Eu estaria tendo uma vantagem em relação aos meus outros colegas psicólogos e psicólogas, em prejuízo a eles? Eu faria isso como captação? Fui até o conselho em Goiânia para perguntar. A orientação que eu tive, o conselho é para isso também. Não é só para você esperar uma denúncia de alguém te chamar lá, te puxar de orelha, não. Você está em dúvida, vai ao conselho e o conselho vai te orientar. E a conselheira me disse, Cláudio, por ser inédita a questão, grava um piloto e nos apresente, que eu vou levar até o coletivo. E aí nós teremos o parecer. Eu levei em consideração essa orientação e fiz o quê? Continuei minha vida e não fiz o programa, entendendo que, de fato, isso poderia ser um diferencial, que poderia ser uma ótima para captação, mas que, de fato, na minha atual circunstância profissional, pessoal, não havia necessidade de eu fazer isso, e que deixei para lá. Então, queria lhe contar que eu estive lá solicitando isso como um testemunho, não do caso específico, mas de toda e qualquer dúvida que você tem. Eu tenho segurança de falar, eu estou ao lado de um presidente do Conselho Regional de Psicologia, já pela 4ª vez, eu estou ao lado dele e tenho coragem de te dizer isso. Faça isso, eu tenho certeza que ele não vai me puxar minha orelha. Faça isso. Em dúvida, procure o conselho, Fábio. Ô Adson, estou correto, professor? Corretíssimo, Carlos. Conselheiro presidente. Na verdade, isso é importante, né? A gente tem lá as técnicas que estão a postos, né? E agora a gente, dia 17, próximo passado, foi feito o concurso para novos técnicos auxiliares. Então a gente está abrindo aí o espaço, vai melhorar mais essa escuta, porque a gente tinha um tronco de quase
aí 30 anos tronco do telefone, agora a gente conseguiu. O que é importante dizer para vocês? Que tudo é por licitações, né? Então as coisas demoram um pouco, mas estão saindo. Somos autarquia. Vocês sabem, né? A autarquia não é fácil, né? Mas estamos aí, com certeza vai melhorar essa estrutura. Tô vendo que você está segurando aí. Você tem alguma informação que você queira passar? Eu tenho uma informação de agradecimento, entendeu? É o seguinte, porque eu tive lá com vocês, com o reitor, né, Alberto Barella, com a Sueli Pereira Cacheta, professora e diretora da Clínica Escola, você, Fábio, que é coordenador do LAPEX, Isso. e a Simone Mota, diretora da FALEI. O que é FALEI? Não, da faculdade. Isso da aí faculdade. deve ter sido algum erro de digitação. Tá. Da faculdade de psicologia. Da faculdade de psicologia. Ela deve ter digitado FAPSI também, não é? Ela tá agora, acho que ela esteve reunião aqui pelos bastidores, então. Tá, ela teve um tempo. Então eu quero agradecer esse espaço, né? E a conversa com o reitor foi muito proveitosa, abriu as portas, né, da Universidade de Rio Verde para o acolhimento aqui da psicologia, e com certeza a gente vai estreitar mais essa nossa relação e aí, né, do conselho com a universidade. Eu também vou fazer meus agradecimentos, mas vou deixar para o final da nossa interação. Apesar do agradecimento nesse momento, nós não estamos encerrando ainda não, nós vamos continuar. Gente, é porque o que eu estou ouvindo, né, por que é a importância desse agradecimento, inclusive, para você, Carlos, antes mesmo Cláudio, desculpa, Cláudio. Antes mesmo do encerramento, pelo que você trouxe da visita ao conselho. Então eu estou aqui fazendo visita, a gente veio, e a importância dessa questão ética que vocês estão abrindo aqui, isso traz uma tranquilidade maior para o conselho. Porque as pessoas, vocês que estão nos ouvindo, vocês alunos, é importante que a gente tenha uma instituição que pense sobre isso. Uma das conversas que a gente teve lá, por isso que eu estou puxando, com a reitoria, foi essa questão dos documentos psicológicos, Sim. que é o grande problema no conselho. Não é para o assédio moral, não é para o assédio sexual. A maioria dos processos é por causa dessa questão dos documentos psicológicos, e as pessoas, os psicólogos não estão com a certa maturidade de fazer esses documentos. Então é muito importante que as faculdades elas entendam que é necessário que a gente trabalhe ali, até o reitor falou instrumental, né, no sentido de entender e fazer interpretação de textos. Porque, como eu estou dizendo, a gente está vivendo essa sociedade sem processos, e para você poder fazer o seu parecer, seja qual for, é importante que isso realmente consiga concatenar. Olha como é que é difícil, hein, gente, ser psicólogo. Você tem que concatenar a história da pessoa, o construto teórico, qual técnica que você vai utilizar, ou seja, até testagem, e depois você produzir um documento. Então isso não é fácil. E aí você vem o tempo inteiro, na hora que volta, você fala da responsabilidade do psicólogo, tá, com a profissão. Então é muito importante que você, como você fez, ir lá no conselho, ou ligar para o conselho e perguntar, eu estou certo nisso? Ninguém vai brigar com você, né? Vai orientar, que esse é o objetivo. Ô Adson, eu queria retomar, porque eu fiquei em dúvida da nossa interação anterior, algumas questões, né? Por exemplo, rede social. Você comentou, né? Cite quais questões são que agora, antes dele responder, porque a gente tem sempre que fazer a pausa e você ficar com vontade de continuar. O Fábio tá pegando. Ele está sempre trazendo os pontos principais ao final, justamente para amarrar e você continuar com a gente nesse próximo bloco que a gente já vai começar daqui a pouquinho. Chama atenção aí, Fábio. Eu fiquei curioso no seguinte, né? Hoje a gente tem as redes sociais, por exemplo, o Instagram. Daí eu fico me perguntando assim, até onde vai a fiscalização do conselho em relação a isso? Então, por exemplo, se a pessoa tem um Instagram pessoal, mas ela coloca o CRP dela lá. E aí, que tipo de postagem, por exemplo, poderia ser problemática? Veja só, a pessoa coloca lá, psicólogo, CRP tal, e aí posta uma foto só de cueca. Isso causa um alvoroço por causa dos costumes. Essa pessoa pode ser denunciada por isso?
E qual a orientação do conselho? Seria interessante as pessoas dividirem a sua rede social no perfil pessoal do perfil profissional? Essas são algumas das questões que o Fábio está levantando para que a gente volte agora, já, com o Watson Arantes Gama, que é o nosso conselheiro presidente do CRP, neste momento, para Goiás, e a gente já volta para trazer essa resposta dele e outros questionamentos que nós estamos fazendo. E está sendo tão interessante esse bate-papo, tão curioso, e eu volto a insistir, se você não é da psicologia e está começando a ficar curioso sobre, venha nos visitar, venha conhecer o curso, chega aqui no bloco ali, logo aqui em Rio Verde, no prédio administrativo, aqui bem no meio, né, do campus. Mas o primeiro bloco que você encontra, um prédio enorme, 3 andares ali, de vidro, de frente aos IPs floridos, na rotatória da entrada da Universidade de Rio Verde, do campus universitário, ali ao lado direito tem o curso de medicina, tem o direito e tem psicologia. A professora Simone está lá como diretora também. Isso. Os professores estão ali aptos a lhe receber e todas as portas da universidade não tem porta, não tem muro, não tem grade. A Universidade de Rio Verde é incrível. Você tem uma rotatória imensa te convidando a entrar. Então, se você não precisa fazer parte da nossa comunidade ainda, nós estamos te convidando a fazer parte. E você pode entrar. O bloco ali do direito, da psicologia e da medicina também não tem porta, não tem grade, tem nada. Você vai entrar à vontade. Chega lá e pergunta, onde que fica o curso de psicologia? Qual que é um professor de psicologia? Aquele está passando ali ao FAB Bahia. Ô, professor Fábio, eu te vi no podcast, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o curso, me explica mais. Se o Fábio estiver com tempo, no momento, ele vai lhe convidar a conhecer outras salas, outros professores, lhe apresentar para a professora Simone, e o professor Fábio, inclusive, já foi também diretora. A professora Simone já foi diretora outras vezes, tive o prazer de ter sido aluno dela, aluno do Fábio, professor enquanto ela era diretora, professor enquanto o Fábio era diretor, tive todo esse prazer e ela hoje novamente está como diretora. É a mesma coisa que o Watson fala, ele está como conselheiro presidente, ele está, não é? Então isso é temporário. Então daqui a pouco a gente volta para trazer mais essas informações para aumentar a sua vontade, não só de assistir ou ouvir o nosso podcast, mas também de conhecer o nosso curso e quem sabe, se ainda não for estudante de psicologia, se tornar um estudante de psicologia. Já voltamos, né, Fábio? Já. O nome do podcast? Isso é tudo. Não, o nome do podcast é Isso é Tudo Coisa da Sua Cabeça. É o nome do episódio. Que tal um conselho? Parte 2. Estamos de volta aqui com o nosso podcast. Isso é tudo coisa da sua cabeça. No nosso episódio Que Tal um Conselho? E eu tinha acabado de fazer uma pergunta para o Watson, né? Sobre as redes sociais, o que ele recomenda, até onde é o limite para poder fazer uma denúncia, né? Se as pessoas deveriam separar o perfil pessoal do profissional e se ela colocar o número do CRP no pessoal e postar alguma coisa ali que incomode alguém, isso pode ser denunciado só porque tem o número do conselho? Como é que funciona isso? Na verdade, quando você coloca, né, um post, né, que é algo que leva a essa reflexão da sua profissão e você coloca o seu CRP, você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, na verdade, não precisa separar o profissional do profissional do pessoal, mas tem que tomar muito cuidado com as suas postagens. Então, se você vai postar algo, né, que tem a ver com a psicologia, então você tem que estar tomando cuidado que ali você é visto como profissional. Só que hoje tem essa mistura muito de pessoal com profissional, até para poder, às vezes, incentivar essas pessoas, né, que a pessoa tem humanidade. Porque antes, algumas abordagens, simplesmente o psicólogo era como se fosse só um lugar, né? E a gente temos a nossa humanidade, tá? E aí, voltando um pouco, né, no que a gente discutiu, quando quando eu dei a informação que a denúncia ela pode ser anônima ou ela pode ser nominal. Se ela for anônima, você não vai ter acesso ao processo. Se for nominal, aí você vai ser, porque inclusive você vai ser chamado para as oitivas, tá? Porque você vai participar de todo o processo. Agora, se for anônimo, você não vai, porque não tem, né, só as provas.
Então é importante que fique bem esclarecido isso. Certo. Bom, o Adson é o nosso presidente, foi eleito agora no dia 27 de agosto, né, que a gente teve a eleição para esse próximo mandato, e a chapa, né, tem o nome de fortalecer a profissão. E pensando aqui na nossa realidade geográfica, né, a gente conversou, o reitor inclusive abriu as portas da universidade para fortalecer esse processo, mas eu queria que você contasse um pouco para a audiência sobre a interiorização do conselho. Por quê? Muitas vezes a gente aqui em Rio Verde, desde que eu cheguei na cidade em 2009, reclama muito de se sentir abandonado pelo conselho, né? Porque tudo que eu vou fazer eu vou ter que me deslocar 200 quilômetros, como o Cláudio fez. Fiquei com uma dúvida, vou ter que ir lá até o conselho, né? Então como é que está o processo de interiorização e qual é digamos, o programa que a gente tem agora? Até, que bom essa pergunta, a gente tem até um projeto chamado CRP para você, o CRP é você, o CRP vai até você. A gente já, sobre a orientação, né, da carteira profissional, a gente já faz de forma online. Então a gente foi o único... documentação? A documentação é online. A orientação também que vocês tiveram presencial, ela também é online, e nós fomos o único conselho que ficamos abertos durante a pandemia fazendo essa questão de acolhendo os documentos e tendo a orientação. É tanto que essa orientação agora ela vai ser híbrida. Tá? A gente vai continuar mesmo depois da... Mas para retirar a carteira tem que ir lá. Para retirar por causa da questão do polegar, do digital, essas coisas. Mas aí com a possível subsede, né, aí vai ter toda essa estrutura na cidade. Uma das possibilidades, a gente está fazendo vários estudos, né, para ver qual cidade, né, a gente vai ter aí a subsede. Quem sabe, né, Rio Verde, não estou prometendo. Nessa luta, né? Porque é um número de pessoas, a gente vê que geograficamente é um entroncamento aí, né, mais próximo de Goiânia. Propôs a facilitar. A universidade, né, conversando, né, vocês vendo até as nossas propostas, né, Fábio? E aí, né, que a gente falou da interiorização, dessa questão da subsede. Então, isso faz com que a gente sinta realmente mais próximo. E uma outra coisa, com essa questão porque às vezes as pessoas não entendem que para 12 mil psicólogas e psicólogos tem só 20 funcionários e só 3 técnicas que fiscaliza. Então é muito pouco, né? Então, com essa questão de vir novos funcionários, a gente vai poder ampliar esse atendimento. Então a gente está muito feliz, né? Desde o nosso anterior, né? Que eu também estava na presidência, a gente buscou fazer aí a questão do concurso e no dia 17 foi feito o concurso, como eu falei para vocês. Então essa interiorização ela vai ser maior. Tá? Então, quando a gente vem para a interiorização, a gente visita também muitos consultórios, não no intuito de fiscalizar, mas de orientar. Às vezes as pessoas assustam, o conselho veio fazer aqui, eu estou fazendo qualquer coisa errada, né? Na verdade, a gente vai visitar e se por acaso encontrar alguma coisa que está irregular, a gente vai orientar e tem todo um tempo para a pessoa poder mudar, né? Tem toda uma história nesse sentido. Então, o conselho não é inimigo da psicóloga, do psicólogo. O conselho, ele não vai fazer bem para quem não está fazendo bem, né? Então isso que é importante. Contar um caso aqui, Cláudio, para puxar o debate sobre, né, a questão que você colocou desse programa. Quando eu estava na diretoria da Faculdade de Psicologia, eu recebi processo, a gente recebe, né, transferências externas, e eu recebi um processo que vinha as notas dos alunos, né, eles queriam migrar para cá, para a universidade. E aí, Adson, eu vi que as notas eram sempre as mesmas em 3, 4 processos seguidos. Eu falei assim, será que, tipo, né, essa faculdade privilegiou o trabalho em grupo, né? No começo eu olhei, eram 2 moças, falei, deve ser um casal de lésbica, deve ter estudado junto e se mudaram para cá, porque a faculdade de origem era no Paraná. Quando chegou o 3º e o 4º, eu falei, não, peraí, mudou um grupo inteiro? Mas aí o casal também aumentou, ampliou. Aí já era um quadrisal, né?
E eu falei, não, esse trem tá errado. Aí conversei com a pró-reitora, na época era a professora Elemi. Falei, ó, eu acho que tem alguma coisa errada. Fomos investigar. O que eu descobri? Era uma faculdade no Paraná, mas o curso era EAD, que não é permitido em psicologia, ali em Mineiros. Mineiros não, desculpa, Montevidéu, em Montevidéu. Como é que funcionava? Os alunos se encontravam uma vez por semana aos sábados e faziam a aula, e aí essa faculdade, que era legalizada no Paraná, lançava como se eles estivessem presencial lá. Daí eu denunciei ao conselho, né? Liguei na época, avisei o que estava acontecendo, e aí me foi dito a seguinte situação: só tem como o conselho regional colocar o nome dessa faculdade lá como um perigo. Então, quando os processos chegam de lá, fica essa lista. Mas se eles pedissem, por exemplo, em Minas, a carteirinha do CRP, desculpa, a carteira, o registro do CRP, como lá talvez não estava em conexão com aqui, eles poderiam conseguir e depois transferir para cá. Para o Conselho do Estado de Goiás, como então, psicólogos. Os 24 conselhos, eles não têm uma conexão para cuidar disso? Como é que está essa relação assim entre os conselhos? Acho que é muito importante, Fábio, porque nós temos, a gente fala que tem alguns Sherlock Holmes lá no conselho, e às vezes demora, a gente pede 60 dias. Por quê? Porque a pessoa chega lá com os documentos, aí tem a declaração de colação de grau, aí você já recebeu, volta para o conselho para vocês verificar se é idôneo ou não, se é válido ou não. Aí depois que volta para o conselho validar a carteira profissional. Por quê? Porque a gente, inclusive, descobriu esse tipo de artimanha dessas pessoas, porque às vezes nem é só que fez em EAD. Às vezes estuda numa faculdade que ainda não tem a questão do registro no MEC, aí muda para uma faculdade, aí a gente faz a pesquisa, porque aí tem acompanhamento, e aí a gente não entrega a carteira. E aí a gente manda para a Polícia Federal. Tá? Então falsificação de documentos, isso mesmo. E essa faculdade a gente conseguiu que ela fosse barrada. Ah, que bacana. Isso evoluiu? Evoluiu, porque já tinha questões aí. É interessante você me falar isso. Uma outra que era a Gama Filho do Rio de Janeiro, que já acabou há muito tempo, veio isso foi lá no início, em 2011, e eu conheci essa pessoa e sabia que ela não era psicóloga. Quando chegou lá, aí a gente pesquisou, aí era um grupo, entendeu? Bem grande, e aí essas pessoas também foram realmente sancionadas ao rigor da lei. Mas então tem essa comunicação entre o sistema e o conselho? Aí é que tá, com alguns sim e outros não. Que aí eles, sempre nós somos, né, graças ao trabalho dos nossos funcionários, nós somos o conselho que mais arrecada, que tem menos inadimplência. Nós somos o conselho mais em lei, entendeu? Que a gente não dificilmente passa diplomas falsos, só porque os outros eles têm um relaxamento em algumas coisas. Então, e é a mesma coisa quando vem para secundária. Entendeu? E aí quando vem para secundária, e aí dá um trabalho, porque aí você vê se a pessoa está com inadimplência, se ela está com isso, com alguma coisa relacionada a processos éticos. Então o Conselho de Psicologia ele tem essa máxima, tá? Mas infelizmente não tem essa conexão. Talvez com essa digitalização, porque agora também migrou o sistema, nós mudamos, tanto que o Conselho ficou quase um mês fora do ar, porque a plataforma antiga para a plataforma nova de dados não foi de forma automática, como pensou. Então a gente está lá, né? A questão dos títulos de especialidades, com a mudança de especialista, de especialidade, com a questão do MEC, também, principalmente com a questão do trânsito, também está cheio de coisa. A gente está tentando conversar
com o governador, né, com o pessoal do governo, mas mudou também a transição, mesmo que seja o mesmo governador. Então tá com problema lá também dos dados. Então a gente está vivendo um momento muito difícil ali também nesse lado. Fábio, chegou a hora de nós terminarmos o nosso podcast. Muito rápido, não é? Vai fluindo, né? Vai fluindo, a gente tem que terminar, antes dos agradecimentos e das palavras finais, lembrar que se você quer informações sobre o nosso Conselho Regional de Psicologia, que é o 09, você pode entrar no crp09.org.br. Este é o site oficial do nosso CRP. E uma página muito ilustrada, com bastante informações e de fácil acesso às informações. É uma página que a gente sempre brinca, é uma página de transparência e não de aparência. Então ali você tem os contatos com o CRP, você tem muitas informações importantes, inclusive você tem a possibilidade de conhecer o endereço e até ter a localização. Você vai colocar no Google Maps e você vai encontrar aqui. Nós estamos buscando aqui uma informação, o Watson tá clicando aqui na página. O que você quer? Eu quero para todo mundo aqui, nós fizemos Ixi, para aqui, meu filho. Nós fizemos, durante a pandemia, a gente fez um processo seletivo para as psicólogas e os psicólogos escreverem sobre as suas atuações em relação à pandemia e da Covid-19. Gente, foram 520 páginas. Então, muita produção. Então, é só você entrar lá no site do Conselho, que ele disse, e clicar lá na aba sobre o livro da Covid-19, que é os trabalhos dos psicólogos e das psicólogas no estado de Goiás nessa época. Então, tem um e-book. Tá? Então o e-book vocês podem estar utilizando também aqui na graduação, viu, Fábio? Tem vários artigos muito interessantes, tá? Relacionados aí. Você baixou aí o PDF, está baixando? Exatamente, eu estou abrindo justamente na página crp09.org.br. Você tem aqui o e-book. Para você ter acesso a ele. Basta clicar no link, download gratuito, e você tem a possibilidade aqui de baixar. Eu estou fazendo agora, em tempo real, enquanto nós estamos aqui conversando, justamente para conhecer esta obra, que é uma obra de produção do Conselho Regional de Psicologia 09, o nosso conselho aqui do estado de Goiás. Aí, Fábio, olha, né, o bem diagramado, Covid-19, exatamente, a nossa audiência não vai conseguir ver por aqui, mas pode ver em casa, estamos, claro, você vai ver em casa, contribuições da psicologia para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Primeira edição 2021/2022, realização Conselho Regional de Psicologia 09, 30 anos e apoio do Conselho Federal de Psicologia. Fábio, para nós encerrarmos então, vamos agradecer a presença do professor? Eu quero agradecer ao Adson por ter se deslocado de Goiânia até aqui. Quero agradecer ao CRP 09, né, porque essa vinda foi totalmente gratuita, né? A gente não precisou deslocar transporte, estadia, alimentação, foi tudo custeado pelo próprio Conselho. Então, agradecer ao Conselho por isso, agradecer ao professor Alberto Barella Neto, nosso reitor, porque nos recebeu, né, e permitiu essa possibilidade de fortalecer o nosso pleito de trazer a subsede para Rio Verde, abriu as portas da universidade. Quem sabe, né? Pois é. Então a gente está nessa disputa política nesse momento, então a gente tem o apoio da universidade para trazer a subsede para cá, né? E é o Adson mesmo, porque teve que se deslocar, acordou 5 horas da manhã, veja só, precisa voltar para dar aula ainda hoje. Tem outros assuntos que eu gostaria de tocar, mas o tempo não vai ser possível. Quem sabe numa outra oportunidade, né? Quem sabe para já anunciar a chegada da subsede no futuro. Né? Seja delicado com o nosso convidado, Fábio. Mas o Barella, inclusive, falou assim, um dos temas que a gente poderia fazer um podcast só sobre é a questão, né, dos instrumentos psicológicos, da necessidade dessa formação. E aí eu acho que nesse sentido também poderíamos abordar a relação do CRP com as universidades, né, para ficar mais claro para os membros da academia como é que se dá esse processo.
Por exemplo, uma das coisas que a gente pretende fazer, né, é trazer um evento, por exemplo, para essa formação, né, para que as pessoas possam trabalhar melhor a criação dos documentos psicológicos, né? Então, a gente poderia conversar melhor sobre isso no futuro. Obrigado, Adson. E aí você tem seu tempo para se despedir e fazer qualquer anúncio que você gostaria. Fica à vontade. Olha, eu iniciei a minha fala com a Cora Coralina, né? Então é importante que a gente respeite a singularidade, a pluralidade de cada sujeito e que a gente entenda que nós estamos nesse momento, eu falo que é numa mesma tempestade, mas cada um está navegando em barcos diferentes. Então a gente está saindo aí, né, praticamente de uma guerra, né? E isso leva a nossa responsabilidade maior como profissional. Então não esqueça de que você escolheu uma profissão linda, maravilhosa, mas baseada na ciência, baseada na ética, no respeito, tá? E é essa mensagem que eu deixo para vocês. O Conselho Regional de Psicologia de Goiás, 9ª Região, está de portas abertas. Muito obrigado vocês dois e muito obrigado à Universidade. Universidade UV tem um prazer, então, e agradece muito essa visita tão importante. Anote a sede do Conselho Regional de Psicologia, 9ª Região, Goiás, fica na Avenida T2, quadra 76, lote 18, número 803, no setor Bueno, aqui na nossa capital, Goiânia. E você tem toda a possibilidade de atendimento ali. Faça uso do seu conselho. Ele está lá justamente para isso. E quem sabe com a interiorização, né, Fábio? Você tenha mais acesso. Mas então, muito obrigado, Watson Arantes Gama, psicólogo, conselheiro presidente do Conselho Regional de Psicologia 09, mestre em psicologia, especialista em psicologia social e uma pessoa tão plural e tão rica de informações para trazer para nós aqui, e que você, querendo conhecer mais, acesse as informações do Conselho Regional de Psicologia. Fábio Bahia, mais uma missão cumprida, muita alegria, né? Com muito prazer, é tão bom, e a gente espera que você que está nos assistindo e ouvindo também esteja compartilhando desse mesmo prazer que nós estamos tendo de realizar este podcast para você, em nome da Universidade UV e do curso de Psicologia. Obrigado, pessoal. Até. Este foi o nosso podcast Isso é Tudo Coisa da Sua Cabeça, focando mais no Conselho Regional de Psicologia, e nós voltamos na próxima oportunidade. Até lá, UniRV, o nosso ideal é ver você crescer.